unindo no mesmo esforço o serviço proveitoso à utilidade prática e à beleza espiritual. Valendo-me da pausa natural, interpelei. E o mobiliário dos salões, tal como dos grandes recintos terrenos? Narcisa sorriu e acentuou. Há diferença. A ministra ideou os quadros evangélicos do tempo que assinalou a passagem do Cristo pelo mundo e sugeriu recursos da própria natureza. Cada salão natural tem bancos e poltronas esculturados na substância do solo, forrados de relva olente e macia. Isso imprime formosura e disposições características. Disse a organizadora que seria justo lembrar as preleções do mestre em plena praia, quando de suas divinas excursões junto ao Tiberíades. E dessa recordação surgiu o empreendimento do mobiliário natural. A conservação exige cuidados permanentes, mas a beleza dos quadros representa vasta compensação. A essa altura, interrompeu-se a bondosa enfermeira, mas, identificando-me o interesse silencioso, prosseguiu. O mais belo recinto do nosso ministério é o destinado às palestras do governador. A ministra veneranda descobriu que ele sempre estimou as paisagens de gosto helênico, mais antigo, e decorou o salão a traços especiais, formados em pequenos canais de água fresca, pontes graciosas, lagos minúsculos, palanquins de arvoredo e frondejante vegetação. Cada mês do ano mostra cores diferentes, em razão das flores que se vão modificando em espécie de 30 a 30 dias. A ministra reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro, em comemoração ao Natal de Jesus, quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados na terra, e envia por sua vez ardentes afirmações de esperança e serviço às esferas superiores, em homenagem ao Mestre dos Mestres. Esse salão é nota de júbilo para os nossos ministérios. Talvez já saiba que o governador aqui vem quase que semanalmente, aos domingos. Ali permanece longas horas, conferenciando com os ministros da regeneração, conversando com os trabalhadores, oferecendo sugestões valiosas, examinando nossas vizinhanças com umbral, recebendo nossos votos e visitas e confortando enfermos convalescentes. À noitinha, quando pode demorar-se, ouve música e assiste a números de arte, executados por jovens e crianças dos nossos educandários. A maioria dos forasteiros que se hospedam em nosso lar costuma vir até aqui só no propósito de conhecer esse palácio natural, que acomoda confortavelmente mais de 30.000 pessoas. Ouvindo os interessantes informes, eu experimentava um misto de alegria e curiosidade. O salão da ministra veneranda, continuou Narcisa animadamente, é também esplêndido recinto, cuja conservação nos merece especial carinho. Páginas 175 a 178. Poucos minutos antes de meia-noite, Narcisa permitiu minha ida ao grande portão das câmaras. Os samaritanos deviam estar nas vizinhanças. Era imprescindível observar-lhes a volta, para tomar providências. Com que emoção tornei ao caminho cercado de árvores frondosas e acolhedoras. Aqui, troncos que recordavam o carvalho vetusto da terra. Além, folhas caprichosas lembrando a acácia e o pinheiro. Aquele ar embalsamado figurava-se-me uma bênção. Nas câmaras, apesar das janelas amplas, não experimentara tamanha impressão de bem-estar.
Assim caminhava silencioso sob as frondes carinhosas. Ventos frescos agitavam-nas de manso, envolvendo-me em sensações de repouso. Página 180. Estacaram as matilhas de cães ao nosso lado, conduzidas por trabalhadores de pulso firme. Daí a minutos estávamos todos enfrentando os enormes corredores de ingresso às câmaras de retificação. Página 185. Chegada a hora destinada à preleção da ministra, que se realizou após a oração vespertina, dirigi-me em companhia de Narcisa e Salústio para o grande salão em plena natureza. Verdadeira maravilha o recinto verde, onde grandes bancos de relva nos acolheram confortavelmente. Flores variadas, brilhando à luz de belos candelabros, exalavam um delicado perfume. Calculei a assistência em mais de 1000 pessoas. Na disposição comum da grande assembleia, notei que 20 entidades se assentavam em local destacado entre nós outros e a eminência florida, onde se via a poltrona da instrutora. Página 201. Nosso lar, portanto, como cidade espiritual de transição, é uma bênção a nós, concedida por acréscimo de misericórdia, para que alguns poucos se preparem à ascensão e para que a maioria volte à terra em serviços redentores. Compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamo-nos a elas desde hoje. Página 205. Reunidos na formosa biblioteca de Tobias, examinamos volumes maravilhosos na encadernação e no conteúdo espiritual. A senhora Hilda convidou-me a visitar o jardim, para que pudesse observar de perto alguns caramanchões de caprichosos formatos. Cada casa em nosso lar parecia especializar-se na cultura de determinadas flores. Em casa de Lísias, as glicínias e os lírios contavam-se por centenas. Na residência de Tobias, as hortênsias inumeráveis desabrochavam nos verdes lençóis de violetas. Belos caramanchões de árvores delicadas, recordando o bambu ainda novo, apresentavam no alto uma trepadeira interessante, cuja especialidade é unir frondes diversas, à guisa de enormes laços floridos, na verde cabeleira das árvores, formando o gracioso teto. Páginas 205 e 206. Regressando ao interior das câmaras, tive a atenção atraída para enormes rumores provenientes das zonas mais altas da colônia, onde se localizavam as vias públicas. Chegados aos pavimentos superiores, de onde nos poderíamos encaminhar à praça da governadoria, notamos intenso movimento em todos os setores. Identificando-me o espanto natural, o companheiro explicou. Página 227. Decorridos longos minutos em que observávamos a multidão espiritual, atingimos o Ministério da Comunicação, detendo-nos antes os enormes edifícios consagrados ao trabalho informativo. Milhares de entidades acotovelavam-se aflitamente. Todos queriam informações e esclarecimentos. Impossível, porém, um acordo geral. Extremamente surpreendido com o vozerio enorme, vi que alguém subira a uma escada de grande altura, reclamando a atenção popular. Era um velho de aspecto imponente, anunciando que dentro de 10 minutos far-se-ia ouvir um apelo do governador. É um ministro Esperidião, informou Tobias, atendendo-me à curiosidade. Páginas 229 e 230. Em meio da geral alegria, ganhamos a via pública.
As jovens faziam-se acompanhar de Polidoro e Estácio, com quem palestravam animadamente. Lísias, a meu lado, logo que deixamos o aeróbus, numa das praças do Ministério da Elevação, disse carinhoso: Finalmente vai você conhecer minha noiva, a quem tenho falado muitas vezes a seu respeito. Havíamos alcançado as cercanias do campo da música. Luzes de indescritível beleza banhavam o extenso parque, onde se ostentavam encantamentos de verdadeiro conto de fadas. Fontes luminosas traçavam quadros surpreendentes. Um espetáculo absolutamente novo para mim. Ri-me desconcertado, e nada pude replicar. Nesse momento atingimos a faixa de entrada, onde Lísias pagou gentilmente o ingresso. Notei ali mesmo grande grupo de passeantes, em torno de gracioso coreto, onde um corpo orquestral de reduzidas figuras executava música ligeira. Caminhos marginados de flores desenhavam-se à nossa frente, dando acesso ao interior do parque, em várias direções. Observando minha admiração pelas canções que se ouviam, o companheiro explicou. Nas extremidades do campo temos certas manifestações que atendem ao gosto pessoal de cada grupo, dos que ainda não podem entender a arte sublime. Mas no centro temos a música universal e divina, a arte santificada por excelência. Com efeito, depois de atravessarmos alamedas risonhas, onde cada flor parecia possuir seu reinado particular, comecei a ouvir maravilhosa harmonia dominando o céu. Na terra há pequenos grupos para o culto da música fina e multidões para a música regional. Ali, contudo, verificava-se o contrário. O centro do campo estava completo. Eu havia presenciado numerosas agregações de gente na colônia. Extasiara-me ante a reunião que o nosso ministério consagrara ao governador. Mas o que vi agora excedia tudo que me deslumbrara até então. A nata de nosso lar apresentava-se em magnífica forma. Não era luxo, nem excesso de qualquer natureza, o que proporcionava tanto brilho ao quadro maravilhoso. Era a expressão natural de tudo, a simplicidade confundida com a beleza, a arte pura e a vida sem artifícios. O elemento feminino aparecia na paisagem, revelando extremo apuro de gosto individual, sem desperdício de adornos e sem trair a simplicidade divina. Grandes árvores, diferentes das que se conhecem na terra, guarnecem belos recintos, iluminados e acolhedores. Não somente os pares afetuosos demoravam nas estradas floridas. Páginas 248 a 251. Há referências ainda quanto às edificações de nosso lar, em outros livros de André Luiz, que passamos a transcrever. Na véspera da partida, o assistente Jerônimo conduziu-nos ao Santuário da Bênção, situado na zona dedicada aos serviços do auxílio, onde, segundo nos esclareceu, receberíamos a palavra de mentores iluminados, habitantes de regiões mais puras e mais felizes que a nossa. O orientador não desejava partir sem uma oração no santuário, o que fazia habitualmente, antes de entregar-se aos trabalhos de assistência, sob sua direta responsabilidade. À tardinha, pois, em virtude do programa delineado, encontrávamos todos em grandíssimo salão, singularmente disposto, onde grandes aparelhos elétricos se destacavam, ao fundo, atraindo-nos a atenção. Obreiros da Vida Eterna, 12ª edição, FEB, página 25.
No dia seguinte, após ouvir longas ponderações de Narcisa, demandei o centro de mensageiros, no Ministério da Comunicação. Acompanhava-me o prestimoso Tobias, não obstante os imensos trabalhos que lhe ocupavam o círculo pessoal. Deslumbrado, atingi a série de majestosos edifícios de que se compõe a sede da instituição. Julguei encontrar universidades reunidas, tal a enorme extensão deles. Pátios amplos, povoados de arvoredos e jardins, convidavam a sublimes meditações. Tobias arrancou-me do encantamento, exclamando: o centro é muito vasto. Atividades complexas são desempenhadas neste departamento de nossa colônia espiritual. Não creia esteja resumida a instituição nos edifícios sob nossos olhos. Temos nesta parte tão somente a administração central e alguns pavilhões destinados ao ensino e à preparação em geral. Os Mensageiros, 14ª edição, FEB, página 21. No Templo do Socorro, nota número 1. Instituição da cidade espiritual em que se encontra o autor. Nota do autor espiritual. Entre a Terra e o Céu, 8ª edição, FEB, página 9. Retornando ao texto. No Templo do Socorro, o ministro Clarencio comentava a sublimidade da prece, e nós o ouvíamos com a melhor atenção. Cidade no Além. 4. Localização de nosso lar. Esferas espirituais. A ilustração da página 79 nos mostra o campo magnético da Terra, dividido em 7 esferas. Seguindo a tradicional concepção dos 7 céus de que nos falam os antigos estudiosos das coisas espirituais. Na realidade, cada uma dessas divisões compreende outras, conforme asseguram os espíritos. A primeira esfera comporta o umbral grosso, entre aspas, mais materializado, de regras purgatoriais mais dolorosas e de cujas organizações comunitárias, conquanto estejam tão próximas, temos poucas notícias. A segunda esfera abriga um umbral mais ameno, onde os espíritos do bem localizam com mais amplitude sua assistência, e onde estão situadas as moradias, entre aspas. Cada desenho semi-retangular que está assinalado nessa região representa uma moradia. A terceira esfera, a rigor, ainda faz parte do umbral, pois, sendo de transição, abriga espíritos necessitados de reencarnação. Nessa terceira esfera se localiza a cidade Nosso Lar, num ponto situado sobre a cidade do Rio de Janeiro, e com uma altura que não podemos definir, mas que se encontra na ionosfera. Sobre estas 3 esferas, os livros de André Luiz nos dão notícias, retratando edificações e organizações mantidas pelos espíritos do bem, tendo em vista o socorro e a assistência a espíritos mais atrasados, bem como nos dizem das condições em que vivem os espíritos sofredores fora do campo dessas organizações. Ao que se deduz das narrativas do citado mensageiro, as esferas espirituais se distinguem por vibrações distintas, que se apuram à medida que se afastam do núcleo. Sabemos que a Terra é um grande magneto, que se projeta no espaço, mantendo um campo magnético ativo e diferenciado, que comporta as esferas espirituais, de modo que, por exemplo, quando se contrabalançam os magnetismos da Terra e de Marte, tocam-se. Os 2 mundos se interpenetram pelas suas esferas extremas. Mas da crosta até esse limite, os continentes e os mares se projetam, e onde o espírito estiver situado pela sua identidade vibratória, seja onde for, nesse vasto espaço magnético, sob seus pés terá terra firme, e sobre sua cabeça, céu aberto.
já que seus sentidos não estarão aptos para perceberem as esferas que lhe estão acima. Nessa posição terá a mesma geografia planetária que nos corresponde e o mesmo horário nosso, pois estará sob o mesmo fuso horário. Lendo André Luiz, quando descreve a segunda e a terceira esferas, percebemos que em ambas há chão firme, sólido, terra fértil, que se cobre de vegetação. Se assim é, fácil é perceber-se que, para seus habitantes, nós estamos vivendo no interior da Terra. Percebe-se também nos livros de André Luiz que os espíritos que estão acima podem transitar pelas esferas que lhe estão abaixo, mas os espíritos que estão nas esferas inferiores não podem, sozinhos, passar para as esferas superiores. O trânsito entre as esferas se faz por maneiras diversas, por estradas de luz, entre aspas, referidas pelos espíritos como caminhos especiais, destinados a transporte mais importante. Através dos chamados campos de saída, entre aspas, que são pontos nos quais as duas esferas próximas se tocam. Pelas águas, de se supor as que circundam os continentes. À página 50 de Libertação, nona edição, encontramos referências aos campos de saída, entre aspas. Quando relata a maneira pela qual, em sonho, passou para uma esfera superior. Nota de rodapé número 1. Nosso Lar, página 196, 25ª edição. André Luiz se refere a uma embarcação, com um timoneiro, sustendo o leme, e com um movimento de ascensão, indo sair à frente de um porto, tudo indicando que a passagem se deu através das águas do oceano. Claro que se tratam de alguns aspectos rudimentares dessa questão importantíssima, que é a das esferas espirituais da Terra. No futuro, por certo, os espíritos, sobre esta e outras questões importantes, farão mais luz, ensejando-nos compreender mais um pouco o mundo que se encontra acima de nossa fronteira vibratória. É o que se deduz da afirmação contida à página 85, do livro Os Mensageiros, 14ª edição, e que transcrevemos encerrando este capítulo. Abre aspas. Há, porém, André, outros mundos sutis, dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. O olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. A eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas que começam a descortinar aos nossos irmãos encarnados alguma coisa dos infinitos potenciais do invisível. Mas ainda é cedo para cogitarmos de êxito completo. Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores das paisagens sob nossos olhos. A maioria das criaturas ligadas à crosta não entende estas verdades, senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. É da lei que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito. Fecha aspas.